Atos, capítulo 13. Então, achou? Então, vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Até aí por enquanto. Esse é o chamado de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária deles. Eles estavam em Antioquia, a Antioquia da Síria, né, que é ali para cima da Galileia, um pouquinho mais para cima da Galileia. E Barnabé tinha chamado Paulo para ir para lá, lembra? Porque Barnabé foi ver como o que tinha acontecido em Antioquia, né, foi ver as conversões que estavam lá, e aí ele percebeu que ia precisar de ajuda. E foi atrás de Paulo, lá em Tarso, e trouxe ele para Antioquia para os dois pastorearem juntos a igreja lá de Antioquia. E aí a gente vê que a igreja de Antioquia é uma igreja que tinha mestres e profetas. Doutores, mestres, é a mesma coisa, né? E aqui a gente vê também que essas pessoas que são citadas aqui, algumas delas são citadas novamente por Paulo, alguma carta, e outros só são citados aqui, tá? Mas eles são citados pelo nome porque também eles eram conhecidos das outras igrejas, tá? Era comum as pessoas viajarem de uma igreja para outra e ficar conhecendo, né, quando viajavam de cidade para outra, conheciam a igreja daquela cidade e acabavam criando laços também, né, entre as igrejas. E a gente vê que no versículo 2, o que eles estavam fazendo? Estavam adorando o Senhor, aqui na minha tradução, né? Adorando ou servindo ao Senhor e jejuando, né? A palavra aqui que aparece adorando, e para vocês aparece servindo, né? Tem a ver com alguma coisa ritual, alguma coisa que eles faziam frequentemente quando estavam reunidos, né? Na adoração, quando estavam como igreja. Então, eles estavam adorando o Senhor e jejuando. E enquanto eles estavam fazendo isso, o Espírito Santo falou com eles, através talvez de um deles, né, porque tinha profeta ali no meio também, né? O Espírito Santo fala: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Hoje em dia é difícil a gente ouvir o Espírito Santo falar dessa forma, né? Separa a Lilith, que ela vai fazer a obra agora, né? Vou mandar ela para um lugar. A gente não ouve isso. O Senhor tem colocado no coração das pessoas o que elas devem fazer. Se elas devem ser missionárias do outro lado do mundo, se elas devem servir aqui na igreja, devem servir em qualquer outro lugar. Só que nessa época aqui, ainda não era comum essa questão de missionário, né? Aquilo que a gente entende da pessoa sair da sua cidade com a intenção específica de pregar o evangelho em outro lugar, né? O que acontecia muito nessa época as pessoas eram perseguidas, elas fugiam da perseguição e nas cidades que elas chegavam, elas pregavam o evangelho, mas elas só foram para aquela cidade porque elas foram perseguidas. Ou então, por causa do trabalho da pessoa, ela foi para outra cidade e pregou o evangelho naquela cidade, mas se utilizando do trabalho dela. Esse propósito específico que o Espírito Santo coloca para Paulo e Barnabé, de vocês vão sair daí e vão pregar o evangelho em vários lugares, é novo.
Aqui no livro de Atos não tem nada do tipo. O mais semelhante a isso que a gente tem é com Filipe e o eunuco. Só que no caso de Filipe e o eunuco, o Senhor mandou ele para tal lugar só para pregar para aquele homem. E depois ele foi para outro lugar. E para onde Filipe estava indo? Para a casa dele. Não tem o objetivo assim de eu vou ficar viajando para vários lugares para pregar o evangelho. Isso começa com Paulo e Barnabé. É o primeiro momento que isso acontece. E o que a igreja faz? Versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Provavelmente não foi no mesmo dia, na mesma hora, né? Teve o preparo deles para depois sair. Mas o jejum continua, a oração continua, né? Pedindo orientação do Senhor, orando por eles, né? Clamando a Deus pela proteção deles, né? E impondo a mão sobre eles. O que significa impor a mão? Consagrar. O que significa consagrar? Por que em alguns momentos aqui eu falo para a igreja levantar a mão para... Concordância? É concordância. Concordância e aquelas pessoas que estão recebendo as mãos da igreja, elas estão debaixo da autoridade da igreja, estão debaixo da bênção da igreja. A igreja está concordando que eles vão. É por isso que a gente coloca a mão sobre as pessoas. Por isso que depois, mais para frente, vai falar para não colocar as mãos por qualquer motivo. Colocar as mãos sobre a pessoa tem um motivo específico. Tem um propósito. Então, toda essa solenidade é para que as pessoas que estão recebendo essa oração, que estão sendo enviadas, percebam e reconheçam que elas estão sendo enviadas pela igreja. É ordem do Espírito Santo, mas que a igreja reconheceu esse chamado. Fale mais sobre isso. Sim. Para judiar. Aí é diferente, né? Você fica falando diferente. Fica assustado. E no caso do Jota e da Ana, eles estavam de mudança por causa do trabalho, mas o objetivo deles indo para lá era servir a Deus. Então, sabe, vou por trabalho lá e não vou ficar de boa, não vou nem para a igreja. Eles já se envolveram com a igreja lá, já está liderando a igreja lá. Então foi com esse propósito. A gente não vai colocar a mão sobre qualquer pessoa para. Saiu debaixo da bênção? Oi? Saiu debaixo da bênção? Quem? Posso se dizer assim? Que eles saíram abençoados. Embora eles não fossem da nossa igreja, são amigos nossos, são irmãos nossos, né? Que têm bastante contato com a gente. E a gente também está orando por eles, abençoando eles também, né? E a responsabilidade também daquele que coloca a mão sobre a outra, orar por ele e cuidar dele. Não é só
levantar a mão por nada. Não. Aqui tem uma bem, o pastor estava falando aqui, diz assim: pela imposição de mãos e o envio de missionários, a igreja indica que se compromete a sustentar e assistir os que saem à obra. Não é só pôr a mão e depois você se vira, né? A igreja também faz. É um relacionamento que existe, não é só levantar a mão. Levantar a mão é fácil. É um compromisso, né? É um compromisso que está assumindo. A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui não só orar e pôr a mão, mas demonstrar amor e cuidado para com eles de um modo digno de Deus. E orar por eles, sustentá-los financeiramente. Isso inclui ofertas especiais, como Paulo pediu algumas vezes, né? Não é só pôr as mãos e tchau e benção, né? E hoje eu estava vendo notícias de um amigo meu, né, que está de mudança de ministério. Ele é pastor de uma igreja e ele está deixando a igreja para ser missionário. E ele nunca pensou em ser missionário, assim, de ir para outro lugar. Para ele achou que ele ia ser a vida toda pastor da igreja. Né? E para ele ficaria naquela igreja até o fim do ministério dele. E, até aposentar. E ele falou que ele fez um vídeo, né? Que ele mandou para os amigos dele e tal. 20 e poucos minutos o vídeo. Está falando sobre essa novidade. E ele explica tudo o que aconteceu. Né? Que ele recebeu um convite para ir para uma missão. Só que logo de cara, assim, quando chamaram, ele falou não. Você fica, não tenho esse propósito, né? Nunca pensei nisso e tal. E aí a pessoa que chamou ele falou, mas pelo menos ora. Né? Assim, aí ele orou e ele pediu para Deus confirmar, né, se era não, e ele colocou que 5 coisas deveriam acontecer para ele ir. Né? Bastante, né? Bastante, né? E ele fala até, ele falou de Gideão. Gideão pediu a lanceta e depois a lã molhada, né? E ele pediu 5 coisas. E aí as 5 coisas se cumpriram, assim, né, de uma atrás da outra, e ele ficou. Agora, Deus, eu pedi, Deus respondeu. Né? E ele, então agora, e o último passo foi falar com a igreja. Né? Dos 5, o último era a igreja apoiar e enviar ele. Né? E aí aconteceu isso, ele falou com a igreja fez uma assembleia, né? E de toda a assembleia da igreja, só uma pessoa que foi contra, todo o resto da igreja apoiou. Né? Então ele falou, agora então, o último dos 5 se cumpriu, então a gente vai. Né? Então em janeiro do ano que vem eles vão para missões. Né? Então, esse ano agora de preparar a igreja para o pastor que vai assumir, que já está na igreja lá, né? Mas fazer toda essa transição e vou embora. Foi muito engraçado ele contando, né? Porque ele ficava assim, tipo, não acredito, né? Está descobrindo. Lembra que a gente falou semana passada? Né? Que muitas vezes a gente ora sem crer, sem achar que Deus vai responder. E aí, ele fez mais ou menos isso, né? Vou colocar 5 coisas. E Deus respondeu assim. Se Deus que quer, então ele vai. E a filha dele falou isso para ele. Falou, pai, se Deus está mandando a gente ir, então a gente não tem que querer. Então, e a filha dele tem 9 anos de idade. Ele fez quase tudo um jeito, os 3 pedidos, né? Aí ele falou só para Zé Carolina e botou 5. Então, quando Deus chama, o que a gente tem que fazer? Obedecer. Então, tudo aquilo que está acontecendo com Paulo e Barnabé aqui acontece na vida de todo mundo. Talvez o que mude seja a escala, né, do chamado. Talvez o seu chamado seja para servir aqui na igreja. Talvez seja para ir para longe.
ou seja para ir para perto, ou seja, não sei, Deus chama as pessoas para um monte de coisa. Né? E cabe a gente, debaixo da orientação do Espírito Santo, saber discernir uma coisa da outra. No caso de Paulo e Barnabé, veio através da boca de um profeta. O Espírito Santo falou com eles ali. E eles foram. Versículo 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Seleucia fica ali perto de Antioquia. E Chipre era a ilha natural da onde Barnabé era natural. Só que Chipre é uma ilha grande. Tem várias cidades na ilha de Chipre. Então eles chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E aqui a gente já começa a ver a estratégia deles para pregação. Eles foram primeiro para onde? Não, para pregar. Onde que eles, quando eles chegavam na cidade, eles iam para onde pregar? Sinagogas. Nas sinagogas. Por que eles iam nas sinagogas? Porque eles eram judeus. Então, eles iam direto para as pessoas que eram da mesma etnia, do mesmo grupo deles, com quem eles se identificavam, porque era mais fácil de pregar para eles. E depois eles começavam a pregar para os gentios também. E eles começaram a pregar para os gentios tementes a Deus. Vai aparecer aqui no texto essa expressão, que são os prosélitos. Lembra? Os gentios convertidos ao judaísmo. Aí ele fala assim: Gentios convertidos ao judaísmo. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, toda a ilha até Pafos, dá mais ou menos uns 160 quilômetros essa viagem. Encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Existia muito disso naquela época. Só que a diferença disso aqui é que esse cara era judeu. Dos outros povos, outras religiões, existia muito isso. Mas um judeu fazer isso não era tão comum assim. Por isso que é bem interessante falar que ele é judeu. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o Marco Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. O procônsul é o líder da ilha. Ele é um representante do imperador na ilha. É um cargo muito importante. É um cargo mais importante, por exemplo, do que Pilatos tinha, lá em Jerusalém. não do que Herodes. Herodes era um rei que respondia ao imperador. Mas o procônsul ele era muito importante dentro do império. Cadê? E aí, era muito comum esses líderes romanos, eles terem alguns desses magos, desses sábios, dessas religiões, como conselheiros, como pessoas que podiam prever o futuro para ele, fazer aquelas mandingas todas que isso era muito comum naquela época. Por isso que fala que esse mago estava junto do procônsul. E aí, o procônsul ficou sabendo de toda a mensagem que Paulo e Barnabé estavam pregando, porque a ilha era pequena, então a notícia viajava rápido e eles já estavam pregando desde da Salamina, chegaram agora lá do outro lado da ilha. Porém, o Marco Elimas, e assim se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul.
Porque ele sabia, se o procônsul se convertesse, ele não ia querer mais saber dele. Né? Então, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio de Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aqui é a primeira vez que Saulo é chamado de Paulo. Tá? Por que mudou o nome dele? Saulo para Paulo. Porque o nome Paulo é mais fácil para os romanos falarem e para os gregos falarem do que Saulo. Né? Para a gente, né, a mesma coisa. Só que no hebraico, né, que o nome de Saulo é hebraico, é o mesmo nome de Saul. Né? Só que no Antigo Testamento ficou Saul, no Novo Testamento ficou Saulo. Mas é o mesmo nome. Né? Tem o som da palavra é Shaul. Né? Então tem como se fosse um CH, né? O SH, né? Shaul. E os romanos não têm os romanos nem o grego têm esse fonema na língua deles. Não existe uma letra, uma junção de palavras que faça esse som. Tá? Então, mudou o nome dele para ficar mais fácil para os romanos e para os gregos falarem. Tá? Por quê? Porque Paulo se tornou, então, um pregador dos gentios, não dos judeus. Quando ele ia para os judeus, ele se apresentava como Saulo. Quando ele ia para os gentios, ele se apresentava como Paulo. Esse é o motivo da mudança do nome dele. É sua mãe. Pronto, desligou. Liga para toda essa. Ela deve ter lembrado que é cultura. Pastor, essa pronúncia aí, eu lembrei da passagem lá quando, não sei qual que era, que falou assim, ó, tinha aquela questão cibolete e chibolete, né? Aí falou assim, olha, em Reis, né? Juízes. Ele falou assim, ó, aquele que quiser passar para cá, né? Aí você pergunta, faz essa, manda eles falar, deve ser no judeu, né? Chibolete, né? Se eles não falarem igual, tiver dificuldade, mata, né? Sim, por causa do sotaque, né? Da pronúncia, né? É que a gente já viu. Como saber se a pessoa quer ir? Por quê? Entendeu? Ué. Ou então fala para ela falar: a porta do esporte vermelho está aberta. Então vai ficar bem já. Como saber que é carioca? Puxa o S. Né? Porta do esporte. Puxa o S e o E. Então, mudou o nome de Paulo aqui. E Paulo fala aqui no versículo 9 que ele estava cheio do Espírito Santo. E olhou firmemente para Elimas e exortou esse falso mago, né? Esse falso profeta, falando: filho do diabo. É bem forte, né? A expressão. Cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? E essa expressão aqui, cheio de todo engano e de toda maldade, é uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Não tem limites. É isso que é cheio de toda maldade aqui. É alguém que é capaz de fazer qualquer coisa mesmo. Qualquer atrocidade, qualquer coisa pecaminosa, de maldade, tudo para perverter os caminhos do Senhor. Eis que agora a
A mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Isso não é a primeira vez que acontece na história, nem a última que acontece aqui em Atos também, de alguém ser acometido de doença ou de alguma coisa, ou ser atacado. Mais para frente a gente vai ver os caras que foram atacados por demônios se passando por Paulo, ou se passando por alguém que temia a Deus. E todas as vezes que isso acontece, o objetivo é trazer temor a Deus por parte daqueles que ouvem ou que testemunham o que está acontecendo. Tanto no caso de Ananias e Safira também. Ananias e Safira, mesma coisa. E aqui o objetivo foi trazer o procônsul a crer. Eles estavam pregando o evangelho para o procônsul, quando o Elimas ficou tentando fazer com que o procônsul não ouvisse a Paulo e Barnabé. Estava atrapalhando. E aí Paulo o amaldiçoa e veio essa cegueira. E aí, versículo 12: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele não ficou maravilhado com o milagre, ele ficou maravilhado com a doutrina. Essa é a grande diferença daqueles que buscam o milagre, daqueles que buscam a doutrina, aqueles que buscam o verdadeiro evangelho. Porque o milagre, eles entendem que o milagre é somente para comprovar aquilo que está sendo pregado. Uma consequência, né? Aqueles que buscam o milagre, eles estão buscando o milagre para quê? Benefício próprio. Só. Eles não estão preocupados com o que está sendo pregado ou com o que está sendo anunciado. O certo é crer sem a interferência de milagre nenhum, né? Não é que é certo ou errado. Crendo, sim, Deus usa vários meios que as pessoas têm. Mas a gente sabe que se a pessoa não crê, os milagres não vão adiantar de nada. Não foi o que aconteceu com Jesus? No ministério de Jesus? Jesus fez um monte de milagres, um monte. Mas as pessoas iam atrás dele por causa do quê? Só do milagre. Encher a barriga. Jesus transformou água em vinho, Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus deu para curou trocentas pessoas, fez trocentos milagres, pregou, porque ele não só fazia milagre, ele pregava enquanto fazia milagre, ou entre os milagres. Mas as pessoas, elas só se preocupavam com os milagres. Elas até ouviam Jesus pregar. Mas quando a pregação se tornava mais dura, quando se esperava deles uma decisão, uma tomada de atitude que ia contra aquilo que eles pensavam, ou que ia contra o conforto deles, eles rejeitavam. Mas aqueles que criam realmente, eles continuavam. E é isso que a gente vê em toda a história da igreja. Não só no ministério de Jesus, não só em Atos, não só nas cartas, mas em toda a história da igreja. Quem são aqueles que creem? São aqueles que permanecem independente daquilo que aconteça. Deus pode fazer o milagre, Deus pode não fazer o milagre. O que importa é a doutrina, é o que está sendo pregado, o que está sendo anunciado. E o que está sendo anunciado aqui? A salvação em Cristo Jesus. Agora a gente vai ver a pregação de Paulo. Eles vão continuar viajando e a gente vai ver agora a primeira pregação de Paulo nessa viagem missionária. Eles já estavam pregando, mas aqui Lucas resolveu narrar essa pregação porque foi importante para a história. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha
João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram eles dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Então eles saíram de Chipre, pegaram o navio e foram para Perge, da Panfilha. Perge fica no continente, na região ali da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Tá? E aí, de Perge, que era a cidade que era o porto, foram para a cidade de Antioquia da Psídia. Tá? Não confundir com Antioquia da onde eles saíram. Eles saíram de Antioquia da Síria. Eles estavam agora em Antioquia da Psídia. Então eles foram para a sinagoga, como eles sempre faziam, sentaram-se, ouviram a leitura da lei dos profetas, que era o que acontecia normalmente. E era muito comum, quando havia visitantes judeus de outros lugares, de outras cidades, ali na sinagoga, eles abriam a oportunidade para eles falarem. Porque muitas vezes eles podiam estar trazendo notícias, que eles ainda não tinham ouvido, podiam estar trazendo palavra dos sacerdotes de Jerusalém, ou simplesmente trazer uma palavra de esperança, de consolo, sim, e assim por diante. Paulo levantou-se e, fazendo com um sinal de silêncio, disse. E aí vem a pregação bem grande de Paulo. Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, suportou os maus costumes do povo durante os 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações de Canaã, deu essas terras com herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Essa é a primeira parte. A apresentação de Jesus. Como que ele faz isso? Ele conta a história dos judeus, de Abraão, dos pais, saída do Egito, conquista da terra, pedido do rei Saul, Davi. De Davi, ele já pula para Jesus. Porque todos os judeus conheciam as promessas feitas a Davi, a aliança que Deus fez com Davi, e eles sabiam que da descendência de Davi viria o Messias, que traria salvação, que estabeleceria um reino onde todos viveriam debaixo de sua autoridade. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele contou toda essa história para lembrar o povo das promessas, para lembrar do povo da aliança que Deus fez com Davi e apresentar o cumprimento dessas promessas em Jesus. E quando ele fala a respeito de Jesus, ele já apresenta João Batista para falar a respeito do arrependimento, que João pregou batismo de arrependimento, mas que ele mesmo não era o Messias, mas que o Messias seria alguém maior do que ele não é digno de desamarrar as sandálias. E era muito comum naquela época os judeus espalhados por todo o Império Romano saber o que acontecia em Jerusalém. Demorava um pouco para chegar as notícias. Obrigado. Eles não tinham WhatsApp, para mandar notícia rápida, e nem correio tinha, porque o correio era somente do governo, era só para documentos oficiais do governo.
Então, se você quisesse mandar uma carta, você tinha que conhecer alguém que estava indo para aquela cidade para levar a carta para você. Então, mas como que eles sabiam das notícias de Jerusalém? Todo ano tinha a festa da Páscoa, né? Em Jerusalém. E os judeus de todo mundo iam para a Páscoa. Não todo ano, né? Mas eles costumavam viajar para Jerusalém na Páscoa para participar dessas festas. Então ficava bastante tempo lá. Então eles traziam as notícias quando voltavam para sua casa, eles traziam as notícias do que acontecia. Tá? Então já tinha chegado a notícia de um batista lá, de um pregador, meio malucão, lá no deserto. Tal. Era provável, muito provável que eles já tinham ouvido falar de Jesus, mas eles devem ter ouvido falar de Jesus como um líder que morreu, que foi morto pelos romanos. Não os detalhes todos do ministério de Jesus. E aí, quando Paulo apresenta Jesus, fala de João Batista, fala agora do ministério de Jesus, a situação muda. Agora eles têm novas informações a respeito de Jesus. Obrigado. E aí no versículo 26 ele continua: irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Vocês que temem a Deus são os prosélitos, né? Gentios tementes a Deus. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo a Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Olha que acusação forte que ele faz a respeito dos líderes de Jerusalém. Os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo o que? Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Ele não está só falando dos romanos, ele está falando dos líderes judeus também, que eles não conheciam as palavras, eles não conheciam os profetas, porque se conhecessem, não teriam matado Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora seus testemunhos diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2: você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que eu ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram: vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Até aí. Olha aqui, pregação, né, de Paulo. Ele fala da morte de Jesus em Jerusalém, que os líderes judeus não encontraram nada para condenar Jesus, mas ainda assim pediram a morte dele diante de Pilatos. Depois o crucificaram, depois o sepultaram, tá? E depois ele ressuscitou. E não só ressuscitou, não acharam ele no túmulo, não, pelo contrário, as pessoas viram ele ressurreto. Ele andou com aqueles que vieram da Galiléia com ele, depois da ressurreição. Tá? E é isso que eles estão anunciando.
versículo 32, ele fala: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Por isso que ele começa lá no versículo 16 falando a respeito dos pais, né? Abraão, Isaac, Jacó, do tempo do Egito, por causa daquelas promessas que foram feitas. E é isso que ele está anunciando para eles, né? Como Deus cumpriu plenamente todas essas coisas, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2: você é meu filho, eu hoje gerei você. E a respeito da ressurreição, ele fala a respeito da promessa da aliança davídica, né, no versículo 34, e no 35 ele cita outro salmo, falando: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E aí ele explica: Davi morreu e viu corrupção, o corpo dele se corrompeu, mas não Jesus. A corrupção que fala é o corpo se decompondo? Isso. E no caso de Jesus ressuscitou, o corpo dele não se decompôs. Essa é a diferença. Por quê? Porque o salmo não está falando de Davi, o salmo está falando de Jesus. E aí no versículo 36 é o ápice do sermão dele. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio de quem? De Cristo. De Jesus. Por meio dele. E o que precisa fazer então? Se arrepender, crer. Que crê que é por meio de Jesus que os pecados são justificados, não pela lei, não pelas obras, mas por meio de Jesus. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó pesquisadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Isso aqui é uma citação de Abacuque. Ele está falando sobre a invasão da Babilônia. Porque quando a profecia da destruição de Jerusalém por meio da Babilônia foi feita, eles não acreditaram. E agora, Abacuque falou: vai acontecer. Vocês estão desprezando a palavra profética, mas vai acontecer. Então tomem cuidado, vocês têm que crer. E ele usa essa mesma passagem de Abacuque para falar dessa mensagem, que embora seja uma mensagem incrível, inacreditável, né? De ressurreição do Messias que veio, eles têm que crer, porque senão eles vão ser que nem a geração de Abacuque, que não creu que Jerusalém seria destruída. E da mesma forma que se cumpriu a destruição de Jerusalém, se cumpriu também a vinda do Messias. E eles não poderiam desprezar essa mensagem. E aí no versículo 42 vem: quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitam e sejam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz aos dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então, a multidão que estava ali no primeiro dia ficou empolgada com a mensagem. Eles queriam continuar ouvindo disso. Só que na semana seguinte, os gentios da cidade, praticamente toda a cidade estava ali para ouvir Paulo e Barnabé. E os judeus ficaram com inveja. Queria soprar eles. Né? E por causa disso eles começaram a maldizer Paulo e Barnabé. E Paulo então e Barnabé falam: já que vocês se consideram indignos da vida eterna, a gente vai pregar para os gentios, porque eles estão mais interessados que vocês. E
eles fizeram exatamente o que o versículo 41 falou para eles não fazerem, né? Para eles não desprezarem a mensagem. E aí ele cita o Isaías 42 aqui no versículo 47. Eu coloquei você como luz dos gentios a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Esse aqui é uma passagem com referência ao Messias. E Paulo e Barnabé estavam anunciando o Messias. Então o Messias agora está sendo anunciado aos gentios até os confins da terra. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Como que os judeus receberam a palavra? Eles rejeitaram. Como que os gentios receberam a palavra? Versículo 48. Com alegria e glorificando o Senhor. E creram todos que haviam sido destinados à vida eterna. A gente vai pregar para talvez centenas de pessoas na nossa vida, mas quem que vai crer? Aqueles que foram destinados para a vida eterna. A gente não sabe quem são, mas a ordem de Jesus para nós é: prega o Evangelho. Quem que vai salvar? Jesus. A salvação não é a gente que faz, a gente não pode salvar ninguém, a gente só pode anunciar. E é isso que a gente faz. E a gente tem que se preocupar com a pregação. Quem se preocupa com a salvação é Deus. É Ele que realiza essa obra. E por causa do ministério de Paulo e Barnabé, o versículo 49 fala que a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Só que os judeus continuaram com inveja e incentivaram as mulheres importantes, os oficiais, os homens importantes da cidade a expulsarem Paulo e Barnabé, que ao saírem da cidade sacudiram a poeira dos pés, que era um sinal de desprezo àquelas pessoas que estavam expulsando eles da cidade. E eles foram depois para Icônio, que era uma cidade ali perto, né, continuaram seguindo o caminho para Icônio para continuar pregando o Evangelho. Só que os discípulos que se converteram ali na região estavam cheios de quê? De alegria e Do Espírito Santo. do Espírito Santo. Paulo e Barnabé saíram, mas eles ficaram. Os discípulos continuaram lá. Os recém-convertidos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, continuando a expandir o Evangelho. O Evangelho não ficou parado ali. Por toda a região eles anunciavam o Evangelho do Senhor. E é dessa forma que funciona. É dessa forma que Jesus mandou fazer, não é? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Se a gente fosse usar a nossa geografia aqui, seria Cubatão, Baixada Santista, São Paulo, Brasil e confins da terra, né? É dessa forma que funciona. A gente não fica localizado. O Evangelho deve se expandir por todos os lugares. E o poder para fazer isso vem do Espírito Santo. Como a gente tem falado na promoção de missões, né? Junto com a Lili, é o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Porque se dependesse da gente, a gente estava agora à noite. Você fazia um quentinho agarradinho na Ô pastor, no mapa não tem Aipoque e Oxuí? Aham. Que é em cima.
Fronteira norte, fronteira sul. Tipo assim, da Copa Chile. Mas o evangelho vai além ainda, né? Pastor, a gente vê que a pregação, o sermão de Paulo aqui para os judeus, ele é parecido, quase, pode faltar algumas coisas, em que Estevão também falou, né? E Pedro também, né? É como se ele tivesse querendo bater, olha, porque a mensagem é a mesma, né? Então, eles querendo, eles vêm desde lá de cima, né? Desde quando eles saíram, a promessa é feita a Abraão, aí vem, passa pelo povo que saiu do Egito, e aí vem, fala de Samuel, vem passando por Davi, entendeu? Todo esse processo até que chega em João Batista, Jesus, né? E aí vem Estevão, aí depois vem Pedro, que é uma forma de dizer, olha, nós também éramos judeus, mas nós cremos, e assim como nós cremos, nós queremos que vocês, que são doutores, observassem que tudo que nós estamos falando já se cumpriu, só vocês que não entenderam ainda. E eu vi esse tal de inveja que é colocado aqui pelos discípulos, pelos judeus, é como se fosse assim, os gentios também, eles iam para as sinagogas ouvirem os fariseus, eles iam também, né? Então, eles falavam os seus sermões lá, né? E quando, eu acho que era uma inveja, assim, porque o que Paulo falava era algo mais fácil de entender, e eles creram, né? E eles viram que era verdade, e parece que quando a multidão crescia e desejoso de ouvir Paulo falar, né? Como que eles se manifestaram, né? Queriam ouvir de novo o mesmo sermão, né? E parece que a frequência, né, dos judeus que também iam para falar, eles usavam o que lá? Qual que era? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, né? É como se tivesse dois, como é que fala quando tem dois ambientes assim separados? Aí ele via que no ambiente onde estava Paulo, eles viam que no ambiente onde estava Paulo tinha mais pessoas do que onde eles estavam, né? Que eles também tinham. Não, estava todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Mas eles ficaram com inveja porque tinha muito gentil ali. E eram gentios que nunca antes tinham ido para a sinagoga. Mas porque Paulo chegou para pregar, eles ficaram com inveja do que Paulo atraiu tanta atenção. E eles nunca atraíram tanta atenção nessas noites. Por isso que eles começaram a falar mal de Paulo. Por que Paulo chega aqui numa semana e já tem uma galera aqui na cidade toda? É uma inveja de Paulo, né? A mensagem. Então, a diferença é que Paulo estava trazendo uma mensagem de salvação para todo mundo. Enquanto antes os judeus na sinagoga estavam aí aquele grupinho. Um ou outro gentil prosélito que estava ali no meio deles. Mas quando Paulo chegou, veio uma galera assim, por quê? Por que não com a gente? Aí veio essa ideia. Quando eles falam para assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, igual está no 30 aqui. Aqui nós falamos Deus, né? Mas Deus, quando Paulo se refere àquele que ressuscitou a Cristo, que palavra ele usaria então para os judeus ali? Aqui no grego é a palavra Deus que é usada nos evangelhos também, né? É theos no grego, né? É a mesma palavra que usa para os gregos também, mas aqui é específico, né? Eles sabem que é Deus, o Deus do Antigo Testamento. Porque aqui Paulo está dizendo que Deus o ressuscitou dos mortos, ressuscitou a Cristo, né? A seu filho, a Jesus, a seu filho, ressuscitou dos mortos. E fica difícil para eles, isso até deixava eles nervosos, porque eu acho que eles ficavam muito ilhados, né? Porque eles não tinham, quando Jesus falava assim que ele era filho, né? Filho de Deus, eles não aceitavam, né?
Então, e Paulo endossando isso aqui, ó, Deus o ressuscitou dos mortos. Era difícil eles aceitar isso. Desde que Jesus falou que era filho de Deus. Mas isso aqui não está sendo discutido, isso. Não. Aqui. Não. Está sendo discutido aqui que Deus ressuscitou dentre os mortos e que ele o chama de filho. É só isso. Não tem uma discussão mais teológica a respeito de quem Jesus é, que vai ter mais para frente. Nas cartas de Paulo ele vai discutir isso. Mas aqui não tem essa discussão. É que parece que a coisa está mais branda aqui, mais calma, do que quando Jesus se manifestou ser filho de Deus. Porque, como ele está no meio dos judeus, ele está citando as profecias. E todo judeu conhece as profecias de cor. Ele não precisa explicar as profecias. Quando ele fala que elas se cumpriram, ele já entendeu isso. E aí ele cita 3 versículos, 3 passagens, né? 4 na verdade. 3 mostrando o cumprimento das profecias, e a 4 como uma exortação, que é de Abacuque. É só isso, porque ele já está citando. O tempo todo ele está citando o Antigo Testamento. Mas diretamente ele só cita 4 vezes. Né? Porque quando ele fala as profecias a respeito disso, a profecia a respeito daquele, ele já sabe. Ele não precisa explicar. Ele precisa explicar posteriormente para os gentios. Aí sim ele vai precisar explicar algumas coisas. Mas, por exemplo, a gente vai ver mais para frente o discurso de Paulo em Atenas. Ele não cita o Antigo Testamento nenhuma vez. Eles não conhecem. Não faz sentido para eles. E nem os gentios também. Ele vai explicar, né? Ele vai explicar, mas ele explica em outros contextos. sim. Em Atenas ele não explica. Mas quando ele escreve carta para cidades de gregos, ele explica. Por quê? Porque naquele contexto ele precisava explicar, porque estava tendo um problema doutrinário que dizia a respeito às coisas do Antigo Testamento, das profecias. Quando ele está anunciando a Cristo aqui, para os judeus é direto. Ele faz referência às profecias e eles entendem. Quando é para os gentios, é outro jeito de pregar. Aí mais para frente ele precisa explicar algumas coisas nas cartas. Fora também que, por exemplo, aqui, de uma pregação para outra, tem uma semana de intervalo. E naquela semana as pessoas procuraram Paulo. Então ele estava explicando várias coisas também durante esse tempo. Quando ele vai para outra cidade, ele fica meses, alguma cidade ele fica anos. Em Éfeso ele fica 2 anos. Então ele tem tempo de desenvolver a doutrina. Mas a mensagem do Evangelho, pura e simples, ela é rápida. O que ele apresenta? Para os judeus ele apresenta as profecias e o cumprimento. Para os gentios ele apresenta o cumprimento e a salvação. O que significa? Pronto. É o suficiente. Lá em 1 Coríntios 15, ele vai dar um resumo do Evangelho em 4 versículos. Esse é o Evangelho. Pronto, acabou. Se você precisa pregar o Evangelho para alguém, é isso que você precisa anunciar. Só. Cada contexto vai pedir um tipo de apresentação do Evangelho. E Paulo ele é mestre nisso. Ele sabe exatamente como falar para cada tipo de plateia. E ele explica direitinho, tanto que as pessoas entendem aquilo que ele prega. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo juntos. Muito obrigado pela tua palavra que é tão rica, tão poderosa, tão eficaz nas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor nos ajude a guardar isso no nosso coração, para que possamos pregar o teu Evangelho, para que possamos ensinar aqueles que estão ao nosso redor quem o Senhor é e o que o Senhor conquistou na cruz por nós. Por que o Senhor ressuscitou? Por que o Senhor um dia ainda vai voltar? Que possamos expressar nossa esperança para aqueles que estão ao nosso redor. E dessa forma, Deus, mostrar que só o Senhor é Deus e que a salvação somente em Ti.
Muito obrigado por tudo, Deus. Nos leva para nossas casas de segurança e que teu nome seja glorificado sempre em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.